Então, bom dia. A paz do Senhor com toda a igreja. Amém. Eu sou pastoral. Não, mentira. Sou pastoral. Sou o Daniel. E como amanhã é dia das crianças, eu vim trazer a mensagem. Porque não sou criança, mas sou quase. Ainda tem aquele gostinho de maturidade e falta de preocupação com as coisas do mundo, mas as responsabilidades já estão batendo na minha porta dizendo: ei, querido, quando eu vou entrar, né? Então, dando seguimento ao projeto de estudo de a cada domingo um livro da Bíblia, hoje é o livro de Provérbios. Tá funcionando aqui? Eu vou tentando passar assim. Tá. Então, dando seguimento ao livro de Provérbios, que caiu como uma luva hoje, porque o texto base é Provérbios 22:6, vai estar projetado, mas se vocês quiserem abrir, o texto também é conhecido, é o ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Que é um papel muito importante para os pais, é ensinar a criança no caminho que ela deve andar, porque isso vai se tornar para ela como uma marca que ela vai carregar para a vida toda. Então, o livro de Provérbios foi feito pelo rei Salomão, não é? Conhecido pela sua sabedoria e pela história de que Deus concedeu ao rei Salomão um desejo, e ao invés de ele escolher dinheiro, poder militar, conquistas militares, ele escolhe sabedoria. E por isso, junto com a sabedoria, Deus dá muitas riquezas, não é? O livro de Provérbios foi escrito para o povo de Israel, para os jovens, para os filhos e para todos aqueles que desejavam viver com sabedoria na presença de Deus. O propósito, então, de Provérbios é, assim como o rei Salomão, é aprender e ensinar a sabedoria prática, porque não vale uma sabedoria intelectual se você não sabe praticar, não é? Além do temor ao Senhor e de uma vida correta, como diz em Provérbios 1:2, para aprender a sabedoria e o ensino. O livro também mostra como viver de maneira agradável a Deus em todas as áreas da vida, que é o papel cristão, não é? Até quando nós saímos da igreja, nós temos que ter uma vida correta diante de Deus para ser testemunha para as pessoas que ainda não conhecem e olham para a gente e falam: esse cara tem alguma coisa diferente, esse cara não é como o meu amigo da rua, ele tem algo de diferente, e atrás dessa nossa diferença. Muitas das vezes os adultos pensam que só as crianças que devem aprender com eles, não é? O papel do pai é ensinar, mas Jesus ensinou também que os adultos também precisam aprender com muitas das qualidades das crianças. A sociedade atual impulsiona as crianças a desenvolver uma série de atividades, opinião própria, identidade própria, isso ali a partir da escola, mas principalmente também a partir da adolescência. E os pais têm um papel também muito importante na questão de auxiliar o filho nessa jornada de identidade, de buscar quem os filhos são e chegar e perguntar: tá tudo bem? O que está acontecendo na escola? De vez em quando eu te vejo um pouco cabisbaixo, você não tem querido, você não fala muito comigo, o que está acontecendo? Também tem esse papel. E a criança de hoje possui uma série de habilidades que os adultos podem não ter, por exemplo, com a autonomia e com as novas tecnologias. Eu acho que a maioria dos jovens aqui mais crescidos já tiveram que fazer tarefas simples para os pais, para os avós que não têm um domínio com a internet. Por exemplo, minha avó sempre fica sempre fica perguntando: como é que eu aumento o volume do meu celular para eu escutar o culto, filho? Como é que eu faço isso? Como é que eu troco o HDMI da televisão? Então isso mostra que também, não só na área bíblica, mas na área mundana, também os adultos aprendem muito com as crianças, não é? A criança possui humildade. Eu trouxe 2 versículos porque além da humildade também entra o saber aprender e o reconhecer que precisa de aprendizado, não é? A criança precisa aprender e sabe aprender. Então, em Lucas 18:17 diz: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Em Salmos 86:11 diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Muitas das vezes o adulto se torna autossuficiente, se torna resistente à correção, porque eu sou perfeito.
eu já vivi muito do que essa criança e por isso eu não posso ser repreendido, eu não posso ser corrigido. Enquanto a criança reconhece que precisa de ajuda, de orientação, de ensino. Ela pergunta, ela escuta, ela tem curiosidade de descobrir por que tal coisa é assim. E depois o pai explicar, ela fala, tá, e por que é assim de novo? E a criança sabe. E a criança tem uma facilidade porque possui um coração humilde. A criança consegue aprender de maneira mais rápida porque tem um coração humilde para aprender. Então, Deus quer que nós sejamos humildes de coração com Ele. Deus quer que nós ajoelhamos no chão, abrimos a Bíblia, oremos dizendo, Deus, tem esse ponto que eu não consigo mexer, mexe para mim, por favor. Tem esse ponto que eu não consigo mudar, muda ele para mim. Eu sou imperfeito, eu sou incapaz de mudar em muitas áreas da nossa vida, por favor, muda. Porque só Ele tem poder para fazer isso, não somos nós, não somos um terapeuta, não somos ninguém. É Deus quem tem poder de mexer naquilo que nós não conseguimos. No nosso pecado favorito, no nosso pecado de estimação, no nosso temperamento que muitas das vezes, com a adversidade, se torna violento, se torna agressivo. Nós falamos de maneira rude com as pessoas que nós queremos e não percebemos. O cristão maduro não é aquele que acha que sabe tudo, mas aquele que continua aprendendo diariamente com Deus, porque a vida cristã é uma jornada. É um caminhar com Deus. Quem perde a capacidade de aprender também deixa de crescer espiritualmente porque não consegue assumir os próprios erros. Não consegue assumir que tem coisas que precisam ser melhoradas, que precisam ser amadurecidas no espírito da pessoa. A criança possui sinceridade e pureza. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A criança fala com sinceridade. A criança ama sem interesse. A criança perdoa rapidamente. A criança não vive carregando mágoa. O mundo endurece o coração das pessoas, mas Deus deseja restaurar em nós a pureza espiritual. Nós devemos ter esse sentimento no nosso coração. Devemos ser puros de coração. Devemos querer ser quebrantados cada dia mais por Deus. Então o cristão deve ter um coração limpo diante de Deus. O cristão quer e deve querer ser mudado, quer ser lavado, quer ser transformado a cada dia. Porque, como falei, a vida cristã é uma jornada. Não é aceitei a Cristo e vou estar como estou. Não é assim. Criança, possui confiança, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Como eu falei, a criança não tem preocupações. A criança não vai se preocupar com o que vai pagar no mês que vem, com o preço do gasóleo que vai aumentar, por isso eu vou correr na bomba para abastecer enquanto eu tenho desconto. Não é tudo. Não é assim que vocês fazem? Não é assim? Quando o jornal diz o preço da gasolina vai aumentar tantos cêntimos, só correr para a bomba do lado da tua casa, vai estar cheio de carro. Não é assim? É assim. Uma criança não precisa pagar, não se preocupa com isso. Uma criança não se preocupa nem com o que vai comer. No café da manhã, no pequeno almoço, no jantar. Dependendo da idade, não se preocupa nem com o que vai vestir, porque o pai separa a roupinha dela para o culto, separa a roupinha dela para a escola. Eu lembro de minha mãe preparando minhas coisas, meu uniformezinho para o colégio. E eu bonitinho, de cabelo engomado, assim, ia pro colégio. Mas eu não tinha que me preocupar com aquilo, porque eu sabia que minha mãe ia se preocupar. Minha mãe ia tomar o papel dela, de cuidar de mim. Minha mãe ia fazer meu pequeno almoço. Agora eu tô tentando fazer um pouquinho mais, né? Já sei fazer um arroz, já sei fazer uma carne também, para não ir para a universidade sem fazer nada. Então uma criança segura na mão do pai sem medo, a criança não tem preocupação. E quando eu estava fazendo a mensagem, eu me lembrei de uma coisa que acontecia muito comigo, eu acho que aconteceu com vocês também. Vai passar um filme à noite, um filme legal, assim, sei lá, Exterminador do Futuro, Arnold Schwarzenegger. Vou ver o filme. Mas o filme é à noite, depois do jornal. Então eu vou ver o filme. Fico acordado, vai passar o jornal. Jornal da noite, o repórter está falando das notícias e o olho já começa assim a ficar meio... Mas você acorda e fala, não vou dormir. Vou ver. Começa o filme. Exterminador do Futuro. Já dormiu. E o engraçado, se acorda no sofá, certo? A criança que faz isso acorda no sofá, certo?
Não, acorda na cama. Não é, Anabela? Acorda na cama. E acorda no susto, pensando, meu Deus, perdi o filme. Olha pra cama, olha pro cobertor e diz, como é que eu vim parar aqui? Mas não para pra pensar. Que à noite, o pai foi, você ligou a televisão, pegou a criança com o maior cuidado pra não acordar, botou na cama, cobriu, boa noite meu filho, e foi dormir. A criança não repara nisso, porque a criança não tem preocupação. A criança confia. Da mesma forma, Deus quer que os seus filhos confiem nele, quer que a gente descanse nele, quer que a gente entregue as nossas preocupações a ele. É o que Jesus falou do passarinho e da flor do campo. O passarinho não precisa ficar guardando comida. A flor do campo não precisa ficar tecendo as próprias roupas. Mas Deus deixa de dar a roupa da flor do campo na primavera? Não deixa. Deixa o passarinho morrer e deixar a sua prole morrer de fome? Não deixa. Deus sempre dá aquilo que a gente precisa, só que nós queremos sempre mais. A grama do vizinho é sempre mais verde, porque a gente sempre está querendo mais. Nosso coração é ambicioso e sempre quer mais. Ao invés da gente descansar, entender que Deus dá aquilo que a gente precisa. E se aquilo que nós temos não é aquilo que a gente precisa, aquilo não está correto. Se nós temos dinheiro a mais na conta, aquilo vai se tornar idolatria no nosso coração. Aquilo vai tomar o lugar de Deus na nossa vida. A gente vai perder o momento que a gente poderia estar falando dos nossos filhos sobre Deus para cuidar do dinheiro. E eu falo de dinheiro como eu falo das outras coisas. Então, um adulto cheio de fé vive melhor do que os adultos cheios de controle, porque ele sabe que Deus vai estar lá e sabe que vai viver sofrimento, vai ter coisa que a conta vai apertar, vai ter dinheiro que ele vai ter que economizar, mas ele sabe que aquilo é pro bem. Ele sabe que se tivesse dinheiro a mais na conta, possivelmente o coração dele não estaria da mesma maneira que está. Jesus valoriza as crianças, não é? Deixai vir a mim os pequeninos. Porque a criança tem simplicidade, a criança tem humildade, a criança tem confiança, a criança tem pureza. Jesus não desprezou as crianças. Pelo contrário, ele coloca elas como exemplo para ser seguido pelos discípulos. Como falei, a qualidade de simplicidade, de humildade, de pureza e de confiança que a criança tem são importantes para o reino de Deus, porque acima de tudo Ele quer que nós tenhamos essa confiança com Ele. Porque Ele quer que nós saibamos que nós somos filhos dEle, filhos amados, filhos transformados, filhos resgatados. Porque não era pra gente ser filho dEle. A gente não merece ser filho dEle. Ser filho do Deus Todo-Poderoso que fez tudo. A gente não merece, a gente é pecador. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia pela gente, pagou o amargo preço que foi morrer na cruz pelos nossos pecados. Em conclusão, Provérbios 22 fala da responsabilidade de ensinar uma criança no caminho correto. E talvez os mais pequeninos não tenham ainda essa consciência, mas os que são mais crescidos, nasceram em famílias cristãs, sabem. E eu posso dizer, eu sou muito abençoado por ter nascido numa família que ensinou o caminho de Deus. Eu sou muito abençoado. E se ainda você não tomar essa consciência, eu peço que você a tome, porque olha para a sua vida para trás. Agora imagina, se você não tivesse pensamento cristão enraizado, será que você agiria da mesma maneira que você agiu em muitas das circunstâncias? Posso me intrometer? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que muitas das vezes você teria tomado atitudes que não seriam as mais corretas. Sejamos francos, sejamos sinceros. E é muito bonito, e enquanto eu estava aqui na bateria, era muito bonito ouvir essas crianças cantando, dizendo: Santo Tu és, Senhor. Querendo enaltecer o nome de Deus para o mundo, querendo dizer que o Deus é maior, que Deus... E querer espalhar a palavra de Deus para o mundo. Que bonito isso, cara. Porque é a partir daí que começa. É a criança com esse desejo que daqui a pouco, com o estudo, com mais amadurecimento, ela pode se tornar um missionário, pode se tornar um pastor. Quem sabe? Se esse for o chamado de Deus, isso faça se acontecer na vida da pessoa.
dessas crianças. E nós devemos ter muito orgulho dessas crianças que estão sendo geradas aqui, que são fruto de muito ensino, de muito trabalho, das pessoas que construíram essa igreja aqui com as próprias mãos, martelando dia e noite, para que essas crianças estivessem aqui, cultuando e aqui em cima, querendo louvar o nome de Deus. Essa mensagem também nos lembra que há virtudes das crianças que os adultos jamais devem perder. Humildade, confiança, querer ser corrigido, ter capacidade de ser corrigido quando nada está certo, pureza. Essas são as qualidades que o adulto deve ter. E deve manter, e deve querer manter a cada dia. Joelhinho no chão, Deus. É fácil como o coração de uma criança. Não imaturo, mas puro, confiante, humilde. Então, perguntas para reflexão nessa semana. Você tem sido humilde diante de Deus? Você tem reconhecido os seus erros diante de Deus? Você tem pedido auxílio para Deus para corrigir esses erros? Teu coração ainda é puro? Ou é cheio de maldade? Você tem confiado no Senhor? Ou tem se preocupado com o dinheiro no banco, esquecido dos seus filhos? Você continua disposto a aprender? Ou quando alguém vai te repreender, você... Tá bom. E minha mãe tá rindo porque eu faço isso. Mas que, acima de tudo, a gente possa ter essa consciência de que nós queremos ser mudados. Nós precisamos e queremos. Porque precisar a gente já reconhece. O problema é querer. Porque o querer é o difícil. Querer ser transformado é que é o duro. Porque ser confrontado não é nada bonito. Vamos orar? Não? Ah, tem. Eu pensei que já estava no final. A criança que é ensinada nesse caminho, o Senhor cresce firme espiritualmente. É o que eu falei. Se você não tivesse sido criado numa família cristã, muitas das suas ações não seriam as corretas que você tomou ao longo da sua vida. Mas o adulto que preserva um coração semelhante ao de uma criança permanece próximo de Deus. Ele quer que nós sejamos como uma criança. Porque dos pequeninos é o reino de Deus em Marcos 10, 14. Agora sim, vamos orar?